Aleluia. Abra sua Bíblia, João 3, Evangelho de João, capítulo 3. E diz assim, a partir do versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus, possivelmente com vergonha. E disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O marco, presta atenção. Nascer de novo é um marco. Eu nasci da minha mãe, presta atenção, da semente do meu pai, e houve um dia na minha vida que eu tive um outro nascimento, que a palavra diz nascer de novo. Olha isto, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus é necessário que eu nasça de novo. Eu preciso ter a experiência do novo nascimento, porque se eu não tiver a experiência do novo nascimento, eu não vou ver e não vou participar do reino de Deus. É condição fundamental para isso, nascer de novo. E aí, então, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Misericórdia. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode estar no reino de Deus. O que é nascido da carne, presta atenção, o que é nascido da carne é carne. E se está na carne, não tem comunhão com Deus, porque Deus é Espírito. Para ele ter comunhão com Deus, ele precisa ter o Espírito de Deus na sua vida, haver compatibilidade. A carne só se relaciona com a carne. E ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Todos quantos estamos aqui, preste atenção, sem novo nascimento não tem relação com Deus. Todas as pessoas precisam experimentar na sua vida um novo nascimento, o novo nascimento. O novo nascimento é nascer do Espírito de Deus. Sem isso, as pessoas são incompatíveis. Deus é Espírito e nós somos carne. Nessa relação não há compatibilidade e não há relacionamento. Para eu me relacionar com Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus na minha vida. Para isso eu preciso nascer do Espírito. E nascer do Espírito é um marco, é um momento. Eu não nasci desse jeito. Eu nasci da carne, vou vivendo os meus dias, até que o dia eu ouço a pregação da fé e da palavra de Deus. Em eu ouvindo, misteriosamente, alguma coisa acontece. E é o que Jesus diz, isto é o novo nascimento, uma nova vida, um marco, uma mudança de direção. Eu andava numa direção até aquele dia que eu tive o primeiro flash da luz de Deus na minha vida. A partir daquele momento, a minha visão ela foi mudada, a direção que eu via foi mudada. E aí, como pode ser isso? Nicodemos disse. Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado. Presta atenção.
É bom nós todos sabermos disso. O que significa quando Jesus disse assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que os filhos dos homens sejam levantados. Para quem não sabe, o que foi essa experiência? Houve um momento, está escrito, está registrado lá em Números, começo da Bíblia, está registrado um momento que o povo saiu do Egito, e o povo era muito murmurador. E aí, em consequência disso, como desagradou a Deus, houveram serpentes que vinham e picavam todas as pessoas. E foi um morticídio, morreram muitas pessoas. E aí, então, naquele desespero, Moisés, a ordem de Deus foi, vamos ler, é Números 21, pronto, fica mais fácil. Números 21 diz assim, quanto mais depressa eu quero chegar, mais demorado eu demoro. Números 21. Está lá? Vocês acompanhem lá, eu vou aqui. Diz assim, a serpente de bronze. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para... versículo 3, 4 em diante. 4 em diante. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Murmuradores, não? Murmurador, só naquele tempo tinha pessoas que murmuravam, chimentão. Só naquele tempo. Hoje ninguém murmura mais, não? Não? Eu acho que não há mais murmuração. Hoje não tem mais isso. Presidente, não tem mais murmuração. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizesse subir do Egito para morrermos no deserto? Ainda aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Misericórdia. Era tudo que Deus estava fazendo, libertando o povo, dando alimento para o povo, e o povo murmurava. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. Será que se Deus mandasse serpentes aqui para picar os que murmuram, então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse, pecamos. Aí depois, na hora do sufoco, na hora do facão, não, pecamos, misericórdia, perdoa nós, perdoa para nós. E o povo veio a Moisés e disse, pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. E aí, o desespero, eles disseram, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Viu? Entenderam isso? Entendeu isso, Regina? Quem era murmurador, pecador, detestável, que fosse picado pela serpente. Mas se ele olhasse para aquela serpente de bronze, em cima daquela haste, ele seria, o quê? Seria curado. Versículo. Mas o Senhor, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ele viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs numa haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, o que acontecia? Vivia. Então, esse aqui, a pregação de Jesus para Nicodemos foi nessa hora exatamente em cima dessa experiência que o povo de Israel tinha. Então, veja bem, os murmuradores, eles eram
presa fácil da serpente, eles eram picados e eles morriam. E eles oraram a Deus, e a maneira como eles eram curados era se olhasse para aquela serpente. Isso tem uma figura. As coisas do Velho Testamento, elas são escritas como figura daquilo que iria acontecer adiante. Então, isto que aconteceu lá atrás foi que Jesus trouxe, então, essa palavra para Nicodemos. Versículo 14 de João diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. É uma figura, presta atenção, Caio. A figura é: se eu crer naquele que foi levantado no madeiro, eu sou curado. Rapaziada. E aí, presta atenção, pontos essenciais aqui, pontos essenciais. Falamos aqui de novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ponto final. Você pode ter sido muito bem educado, a sua família, seu pai, sua mãe deu uma ótima educação para você, só que isso não te habilita e capacita a você ser cidadão do céu. Você precisa nascer de novo. E a maneira de você ser curado das suas enfermidades, de você ter poder sobre o veneno da serpente, e a serpente não te fazer mal, é você olhar para aquela serpente de bronze naquela haste que tipificava Jesus quando foi levantado no madeiro. Diga amém, rapaziada. É isso. A cura está aí. A cura está olhar para ele. O texto de João diz olhar para ele e nele crer. Quando eu olho para ele, quando eu creio naquilo que Deus fez e está revelado na sua palavra, então eu sou curado. Diga amém, rapaziada. Essa é a importância da pregação do evangelho, rapaz. É aí que está. Aí é que está o ponto. Da importância da pregação do evangelho para as pessoas serem curadas. Lembre-se, quem está enfermo, o caminho do que ele está enfermo é para... Eu não ouvi? Morte. Mas aquele que é curado, se ele estava caminhando para a morte, ele volta para a vida. Esta é a importância, não é ser religioso, não é pertencer a um grupo e alguma coisa, seja lá, quem quer que seja, grupo honesto e tudo mais, não é esse o ponto. O ponto é nascer de novo. Eu preciso nascer do Espírito. Eu sou carne e morro carne. Se eu, ouvindo a palavra, eu vier a crer, o Espírito de Deus age na minha vida e de carne eu passo a ser Espírito. O Espírito de Deus habita em mim e aí eu sou compatível com Ele. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sem o que não tem condição de se relacionar com Deus. Necessário, você, meu irmão, você que está aqui hoje, é necessário que você tenha uma experiência de novo nascimento, que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você. E isso é se você crer na solução que Deus deu para a sua vida. E a solução que Deus deu para a sua vida é a morte de Jesus, que foi crucificado. Exemplifica. Ele foi crucificado no madeiro como uma serpente. E aí, se eu olho, significa olhar para ele e nele crer. Se eu creio nele através da palavra de Deus, digo pregação da fé, se eu olho e creio, eu sou curado do meu problema, do meu pecado e das minhas dificuldades. Eu passo de um estado de morte, eu passo para um estado de vida em nome de Jesus. Importantíssimo, rapaziada. Nascer do Espírito, importantíssimo. Continuando aqui com ele aqui. Ele diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você quer mais do que a vida eterna? Tão ruim é à medida que os anos vão passando e você vai ficando velho, você sabe que você está cada vez mais próximo da morte. E a morte, não nos familiarizamos com ela. Somente com a ação do Espírito de Deus na minha vida eu tenho o problema resolvido. Vede, irmãos, diz Hebreus, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Presta atenção nisso. A nossa vida, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado.
Diz a palavra também em Hebreus 2, final de Hebreus 2, ele diz que a morte nos traz uma escravidão. As pessoas não querem mais ouvir falar de morte. Mas o excelente da coisa é que a morte foi vencida quando eu creio. Meu Deus, quando eu creio. Olha, se uma coisa é verdade, você não sabe se estará vivo no final do ano que vem. Alguém tem certeza que vai estar? Quem aqui tem certeza que vai estar vivo no final do ano que vem? Está piorando, nem nesse ano. Mas eu estou dando um ano de chance. Quem aqui que tem certeza que vai estar vivo daqui a um ano? Vitor, você tem certeza, Vitor? E aí você vai deixar as coisas acontecerem assim? Deixa acontecer para ver como é que fazemos? Será que não é Rafael, francês? Será que não é minimamente importante você pensar e cuidar das coisas eternas? Ou você vai estar achando que você vai viver eternamente, vai estar vivo eternamente lá na França? Não seria o mínimo necessário de você cuidar das coisas importantes, das coisas mais importantes da sua vida, que é a salvação da sua vida, que é a vida eterna? Misericórdia. Tem coisa mais importante que isso? Meu Deus do céu, tem coisa mais importante do que você ter a vida eterna? Não. Isso não é verdade. É a palavra de Deus que subsiste para sempre. Que todo mundo quiser destruir, não destruir, que permanece até agora. E a palavra de Deus, e tal texto está aqui. Vida eterna é o assunto mais importante que você tem na sua vida. E se você não nascer de novo, você não tem parte com ele. Meu Deus. Eu queria falar muito mais coisas, mas não tenho possibilidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouviu? Custou, presta atenção, a vida eterna que temos custou para Deus e custou a morte do seu filho. E você acha que ele estava brincando, que era alguma coisinha assim de menor importância? Deixa pra lá, morreu, coitadinho dele. Pronto, e posso viver a minha vida? O assunto era extremamente grave, muito grave. A separação, o pecado é extremamente grave. Isso alijou e separou o homem de Deus. E a morte de Jesus foi para restaurar e me dar saúde, me dar vida eterna. 65 anos, daqui a pouco estou embarcando para sempre para estar com o Senhor. Vou ver o que sempre sonhei. A coisa mais gloriosa, presta atenção. A coisa mais gloriosa de qualquer um de nós é o nosso encontro. Nada se compara a isso. Nada se compara ao privilégio, à honra, à glória de eu me relacionar e ser recebido na glória. Nada. E a vida eterna começa agora, se eu creio. Eu estou vendo que o meu neto pequenininho está ouvindo tudo. Tá bom? Seguindo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Presta atenção. Propósito. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí você diz assim, mas eu sou uma pessoa boa. Eu nunca faço mal para ninguém, quando eu posso até ajudo. Eu fui muito bem educado, mas rapaz, queira ou não, presta atenção, é para você. Você sabe que você é muito mal? Não sou. Lógico. E a palavra de Deus diz que você é mal. E que nessa maldade você não tem ingresso ao céu. Essa que é a história, caramba. Nessa situação, presta atenção, como o assunto é extremamente grave, que levou Deus a dar o seu Filho para que ele fosse salvo, você não deve negligenciar e não deve tratar esse assunto de uma outra maneira mais séria. O que importa para você, para mim, o que importa é nascer de novo. É dizer não ao mundo e sim ao Espírito de Deus na minha vida. No seu interior, você diz assim, olha, se você está ouvindo essa palavra e seu Espírito está trabalhando no seu coração, assim como fez comigo um dia, se Ele está falando com você no seu coração, você diga no seu coração, fale com Ele em silêncio, diga assim, Pai, eu quero, se isso que Ele está falando, esse barbudo aí está falando, se isso que Ele está falando é verdade, revela-me a mim, porque eu quero ter a vida eterna. Diga amém, rapaziada. Você no seu cantinho, você fale para ele, ore para ele, fale aí que para ele mudar a sua vida, porque do jeito que está, dependendo, não sei de você, mas dependendo, pode ser que você esteja de fora. Quem nele crê, não é condenado.
Mas ela diz assim, se eu não nasci de novo, ele diz assim, mas quem não crer já está condenado. Quem não crer, não é que vai estar, já está condenado. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Deixa eu dizer para você, não tenho tempo mais, correndo rapidinho. Deixa eu dizer para você, essencial é que você nasça de novo. Essencial que você tenha o seu nome escrito nos céus. Que você receba o Espírito de Deus para ter compatibilidade. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. E você se torna Espírito e aí então você é compatível. Você, um novo homem, Espírito vivificado, se relacionando com Deus vivo. Deixa eu te falar, irmão amado, presta atenção. Você não pode, estou terminando já. Você não pode deixar barato esse assunto. O tributo, a questão, quem paga é aquele que não crê. E aí, não é uma atitude de inteligência que você tem tomado. Reflita sobre isso. Preste atenção. O que falei, tinha outros textos, mas hoje eu tive essa dificuldade aqui da velocidade que eu tive que falar. Mas veja bem, o suficiente foi para despertar. O que falei foi João 3, Evangelho de João, capítulo 3. Você pode vir na sua casa e você relê isto. E aí você apresente as suas razões a ele. Diga a ele como é que pode ser isto. Se você não quer ficar de fora da vida, se você acha que eu estou exagerando, leia na sua casa, analise na sua casa e veja se isso não é uma realidade. Você não pode postergar isso, não. Você tem que cuidar da coisa com seriedade. Diga amém, rapaz. Faça isso, viu? É para o seu bem. Para o seu bem. Eu queria falar outras coisas para você, mas eu não tenho. Eu queria dizer para você, fala semana que vem, você fala semana que vem. Outro dia eu vou falar para vocês a respeito do que brota no coração daquele que prega. Duas coisas importantes. Cenas do capítulo adiante. Primeira coisa, eu conheço, eu vejo o veredito. Eu vejo, como é que a pessoa que vai no médico tem o que fala? Diagnóstico. Primeiro lugar, aquele que prega, ele sabe do diagnóstico. Ele olha o diagnóstico e fala assim, caramba, gravíssimo. Aquele que prega, ele sabe que a questão é gravíssima. Mas concomitantemente, proporcionalmente, ele sabe que há esperança em Deus para curar aquele absurdo que está lá.